Saudações a você que está acompanhando aí mais esse episódio do canal Fronteira Austríaca. Meu nome é Rodolfo Andrello e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a origem do armamento que é utilizada pelos criminosos. A discussão desse tema veio a ser mais importante ainda nessas últimas semanas, porque o STF acabou revogando uma decisão do Bolsonaro que baixava para zero a alíquota de importação de armamento. Essa decisão, mesmo pela ótica positivista, ela não tem fundamento, porque a decisão, do quanto vai ser aplicado a título de alíquota de importação de um determinado bem é considerado uma política econômica de competência da Presidência da República e não do STF. E mesmo até que exista aí um pseudo-embasamento com base na teoria da tripartição dos poderes, em que o STF poderia julgar os atos do presidente da República, é importante pontuar que esse princípio da separação dos poderes não se trata de uma carta branca para que um magistrado venha dar uma decisão unilateral, de forma liminar, barrando esse tipo de decisão do executivo, mas não é exatamente sobre a questão legal que a gente vai tratar nesse episódio. A gente vai tratar da efetividade dessa medida, porque inclusive foi usado como argumento na decisão do STF que essas armas entrando legalmente no país, isso podia acabar abastecendo o crime organizado. Então é estritamente sobre esse ponto que a gente vai tratar nesse episódio. Então a questão que fica é: existe fundamento para dizer que o criminoso, o cara que vai numa padaria assaltar com um revólver, um 765, um calibre 38, existe embasamento para a gente concluir que essa pessoa adquiriu esse armamento aí pelas vias oficiais, que ele teve a atividade criminal facilitada por conta do comércio regular de armas de fogo? Para responder essa questão, eu vou me debruçar sobre duas estatísticas diferentes. Uma é basicamente baseada nos resultados de uma CPI de mais ou menos 15 anos atrás, e outra foi um estudo publicado pela Associação Instituto Sou da Paz, que teve aí um estudo publicado por algumas revistas, entre elas a revista Isto É, onde eles usam as estatísticas do estudo deles, que é uma instituição desarmamentista, que tem essa pauta. Eles usam então os dados que eles coletaram nesses estudos para defender um maior controle, um maior rigor no comércio de armas. Quais são algumas das afirmações aí desse instituto da instituição Sou da Paz? Segundo essa instituição, cerca de 37% das armas utilizadas pelos criminosos no estado de São Paulo vêm de uma procedência legal. Então o que eles afirmam é o seguinte: boa parte dessas armas foi vendida primariamente de forma legal, de forma convencional, e depois elas foram desviadas para emprego do crime, da atividade criminosa. Então a conclusão que eles defendem é que precisa existir um controle maior, tanto por parte das armas da polícia oficial estatal, como das empresas de segurança privada e até mesmo do usuário comum, eu e você aí, caso os particulares tenham armas. Primeiro ponto que eu acho que é primordial a gente acentuar é que no próprio relatório deles, eles confessam que existe uma grande dificuldade em você rastrear a procedência de certas armas que são apreendidas pela polícia por conta da raspagem da numeração. Então, qualquer que seja a tese defendida de que veio de forma legal, de que foi comprada dentro do Brasil ou que foi comprada fora, ou qualquer coisa nesse sentido, conta aí com esse grau de dificuldade de você não ter certeza da procedência de boa parte das armas por conta dessa característica, a raspagem da numeração. E aí, apesar dessa dificuldade aí, de definir de forma sistemática a procedência das armas, eles acabam carimbando que só 2% das armas que são utilizadas por criminosos e apreendidas
só 2% dessas armas são de fabricação internacional. Definir esse número acaba sendo importante porque já existe praticamente um consenso de que boa parte do armamento distribuído aí de forma extraoficial no Brasil vem de procedência internacional, né, que vem muitas vezes dos Estados Unidos, da Rússia, da República Tcheca, que passa, né, por outros países da América Latina como Bolívia e Paraguai e que entra aqui pelas fronteiras de forma extraoficial, né, não vem para ser vendida lá pelo comércio de armas dentro do shopping, que você vai lá e tem que apresentar antecedentes criminais, o teste psicológico, enfim. O que eles estão querendo dizer aqui é que essa ação de contrabando, que entra esse armamento de forma extraoficial no Brasil, essa atividade é responsável por só 2% das armas que estão em posse dos criminosos. Isso levaria à conclusão, segundo o estudo deles, que 98% das armas que os criminosos utilizam são de fabricação nacional, né? Ao menos seria essa a conclusão lógica baseada no fato de que eles só estão atestando um contrabando internacional de armas na ordem dos 2%. Mas quando eles precisam bater o carimbo e fixar um número de quantas armas que são apreendidas pela polícia de fato têm fabricação nacional, a coisa já começa a ficar um pouco estranha. Eles falam, não, mais de 90% dos revólveres e das pistolas que são apreendidas pela polícia são de fabricação nacional. Agora, matemática não existe... Bom, como que eu posso explicar? Não teria como existir um grau de incerteza tão grande. Porque se você tem aí 100 armas diante de você e você... supostamente como especialista define que duas daquelas armas são importadas, somente duas daquelas armas, então 98 daquelas armas que você está analisando são de fabricação nacional, né? Mas aí para definir esse número eles já começam a usar esse argumento genérico. Ah, não, são mais de 90%, mas por que eles não estão cravando 98%? Esse grau de indefinição, de imprecisão aí do próprio estudo deles acaba comprometendo então o grau de seriedade com que eles estão tratando esses números. E isso pontuando já o fato de que a instituição por detrás dessa estatística ela já tem uma preferência por defender uma tese desarmamentista, então mais um motivo para você colocar em xeque a credibilidade desses dados. O fato dessa instituição advogar pela tese do desarmamento, isso implica necessariamente que a estatística dela está mentindo? Não dá para a gente fazer essa afirmação. Porém, não são raros os casos em que instituições que têm interesses políticos a defender também acabam utilizando de expedientes, se não fraudulentos, ao menos desonestos, imprecisos na hora de defender aí levantamento de dados, né, de defender teses que são baseadas em estatísticas que são formuladas por eles mesmos. Um exemplo aí que eu já trouxe no canal foi o caso do Grupo Gay da Bahia, que tem aí uma tese identitária de que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, e na verdade essa estatística deles não tem nenhum fundamento. Já foi demonstrado aí pela Liga Humanista Secular que eles não conseguem demonstrar de forma fidedigna que as mortes que eles colocam nas estatísticas por homofobia são de fato mortes que são motivadas aí por uma situação de ódio, né, de homofobia sistêmica, como eles mesmos dizem. Eles usam, por exemplo, na estatística, um caso de um casal LGBT que estava num confronto com traficantes, disputando a zona ali de comércio, e eles são mortos e, de alguma forma que ninguém explica, esse grupo gay da Bahia coloca isso daí dentro da estatística de homofobia. Então, assim, qualquer que seja a fonte da estatística, há que se ter certa parcimônia na interpretação dos dados.
Então vamos lá, confrontando essa estatística aí do grupo desarmamentista publicada na revista Isto É, existe aí uma outra publicação feita pela revista Exame, que tem como fonte dados da Polícia Federal de 2018 e que mostra que a maior fonte do armamento pesado que é utilizada pelas organizações criminosas vem justamente dos Estados Unidos. Então, aquela estatística lá que diz que são só de 2% a entrada de armas estrangeiras, armas importadas, isso acaba ficando, de certa forma, comprometido, porque ao mesmo ponto que eles querem minimizar a importância do tráfico internacional de drogas, eles acabam se deparando com outras estatísticas que também desmentem essa tese. Né? E vale lembrar também que aquela primeira estatística que eu mencionei do Instituto Sou da Paz foi uma estatística forjada a partir de uma parceria com o Ministério Público de São Paulo, né, e que tem como foco os dados do desarmamento, aí, das capturas de armas no estado de São Paulo. Então, fazendo uma análise qualitativa desses dados, a gente pode então considerar que a Polícia Federal, como tem uma abrangência maior do que um único estado, a estatística vinda da Polícia Federal, nesse caso, ela se mostra mais consistente do que uma estatística feita aí no âmbito de um único estado e, né, particularmente por uma instituição desarmamentista. Tem também, como eu já mencionei, os dados de uma CPI finalizada em 2006, que utilizou dados do Ministério da Justiça, em que eles acabaram concluindo que 66% do material bélico utilizado no país, 66% do armamento que circula aqui de forma ilegal, vem através de um comércio aí, um comércio fora do radar feito com o Paraguai. Né? Por que fora do radar? Porque no Paraguai, até então, muitas dessas armas podem ser adquiridas de forma legal, né? Existe uma amplitude de acesso a armas muito maior no Paraguai, então essas armas são compradas no Paraguai, não necessariamente são fabricadas lá, como até já pontuei. Existe uma escala aí onde armas da Rússia, de outros lugares da Europa e mesmo dos Estados Unidos acabam vindo parar em países como Paraguai e Bolívia, e dali elas acabam entrando no território nacional. Então você tem essa estatística que vem do Ministério da Justiça e que acabou indo para a conclusão dessa CPI de 2006, que diz que 66% do contrabando de armas vem do Paraguai. Inclusive, quem fez essa afirmação foi o relator da CPI, o Paulo Pimenta, que é o deputado petista que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito. Na afirmação dele, 66% dessas armas contrabandeadas vinham do Paraguai. Então, assim, dá para a gente dizer que é uma fonte insuspeita, né? O Paulo Pimenta não teria motivos aí de implicar que o Paraguai está vendendo muita arma por debaixo dos panos para o Brasil, quando na verdade não está, quando talvez esse cenário fosse de que as armas são fabricadas aqui mesmo. A gente não visualiza um motivo para o Paulo Pimenta não ter tentado, de todas as formas, como é de praxe desses partidos como o PT, buscar identificar quem são os vendedores dessas armas. E aí tem um ponto interessante também desse relatório da CPI, que 29% das armas eram consideradas como armas legais dentro do país, mas que acabaram sendo extraviadas. E como isso pode acontecer? Uma empresa aí de segurança privada, por exemplo, que faz escolta de grandes valores para bancos e etc., essa empresa pode sofrer a ação de criminosos aí que vão roubar a carga dessa empresa, mas ao mesmo tempo eles vão confiscar as armas dos vigilantes, né, desse aparato bélico aí que é de propriedade da empresa privada. Não só isso, mas nesses 29% que são armas oficiais que acabam na mão dos criminosos,
Também existem armas que vêm da própria polícia, né? Polícia Federal, Polícia Militar, outros aparatos estatais, às vezes das Forças Armadas, né? Não raramente você vê no noticiário que alguma arma de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrada em posse de bandidos. Então, assim, até aqui a gente pode pontuar que, né, se um cara está invadindo a sua casa, ele está te apontando um revólver, existe a possibilidade de que aquele revólver tenha sido comercializado de forma legal dentro do país? Existir? Até existe, mas além de representar uma porcentagem menor do total de armas em circulação que estão em poder de criminosos, também o fato é que pode sim lá atrás essa arma ter sido adquirida de forma legal, de forma regular, né, seguindo todos os trâmites, mas não necessariamente o bandido adquiriu a arma de forma regular. E esse é o ponto mais importante. Porque se você tem uma empresa de segurança que ela pode ter armas e o bandido vai e rouba a arma de um segurança, de um vigilante daquela instituição, ele não está adquirindo a arma de forma oficial. Ele não está adquirindo de forma legal aquele armamento. Então, por mais que aquela arma tenha sido fabricada aí por uma instituição com registros, né, que segue os parâmetros legais, que emite nota fiscal, né, que é uma arma rastreável com a numeração intacta, não há como se confundir a aquisição convencional e regular daquele armamento com o assalto, com a medida ali do criminoso que acaba tirando a força, talvez de um vigilante, ou mesmo até por contrabando dentro dessas instituições, que é outro aspecto que a gente não pode descartar, inclusive das próprias Forças Armadas, das próprias forças policiais, inclusive no Rio de Janeiro, onde a questão do crime é mais acentuada, né, e que tem uma participação muito grande do aparato coercitivo do Estado na atividade criminosa como um todo. Então aqui a gente pode pontuar que uma parte dessas armas que é vendida legalmente dentro do país acaba indo parar na mão de criminosos. Não tem como a gente discutir a questão factual, mas a questão que a gente precisa enfatizar por mais que um criminoso possa subtrair de forma violenta aquela arma de alguém que adquiriu aquilo de forma oficial, não há um caminho para você diminuir a quantidade de armas oficiais que circulam dentro do país sem que você comprometa várias outras estruturas. Por exemplo, a polícia está fazendo com que armas legais, talvez até adquiridas pelo Estado, abasteçam o crime organizado? Sim, está. Então, como que você resolve isso? Então a gente desarma a polícia. O exército tem armas que vão parar na mão de criminosos. Como que você resolve isso? Desarma o exército? A empresa privada faz transporte de valores, faz transporte de dinheiro, de metais preciosos e tudo mais. As armas dela, via de regra, são utilizadas ali de forma regular pelos seus próprios agentes, mas vez ou outra esses agentes acabam sendo vítimas de assalto ou de algum outro expediente e perdem essas armas para organizações criminosas. Como que você resolve? Você desarma as instituições privadas de segurança? Dessas estatísticas, então, a gente consegue confirmar, fazer a constatação de que não existe uma medida legal, né, de cunho mais restritivo que vai conseguir diminuir o alcance, a quantidade, a difusão dessas armas que caem na mão de criminosos. Não existe um projeto que poderia diminuir, que poderia mitigar essa relação. Afinal de contas, o criminoso que vai buscar uma escopeta, um fuzil no Paraguai, ele não se importa se a legislação brasileira prevê pena de cadeia para aquela ação, para aquela atitude. Não é como se a gente pudesse pensar que o ano que vem o governo vai aumentar as penas para o tráfico de armas,
aí o traficante vai abrir o diário oficial e vai descobrir, nossa, existe aqui uma pena mais rigorosa para o tráfico de armas, nossa, eu acho que agora eu tenho que repensar minha vida, não vou mais praticar esse crime. E para você aumentar a restrição para aquelas agências que já possuem permissão de compra, de aquisição de armas, como as agências de segurança privada e as próprias polícias e as forças armadas, você também precisaria restringir, o tipo de serviço que é solicitado pelos próprios parlamentares desarmamentistas. Esses parlamentares invariavelmente fazem uso de escolta armada. Então, como essas instituições que prestam esse tipo de serviço poderiam continuar prestando esse tipo de serviço se eles tivessem maiores restrições, no comércio de armas de fogo? Existem sim outras variáveis que a gente poderia considerar, mas isso deixaria o vídeo excessivamente longo, mais do que vai ficar, como o fato de que algumas armas, de cunho mais leve, de cano curto, elas têm um sistema de entrada diferenciado. Já outras armas, como fuzis, eles acabam também tendo outros métodos de entrada, e o tráfico vem inovando muito, até mesmo colocando carregamento de fuzis em carregamentos de outras mercadorias aí, através de portos, e fora outra série aí de variáveis inerentes a toda essa dificuldade de você controlar a circulação desse tipo de mercadoria. E para utilizar um argumento até aí da oposição ao governo, que tem esse viés pró liberdade de comércio de substâncias entorpecentes, que inclusive é uma pauta que eu defendo também, mas de um modo geral as pessoas que defendem a liberação de entorpecentes, a liberação de maconha, elas reconhecem que o Estado perdeu a guerra às drogas e que o Estado não tem nenhuma condição, nenhuma estrutura para poder fazer frente a esse tipo de comércio. O Estado, de forma alguma, conseguiria controlar com 100% de eficiência a totalidade das fronteiras e a totalidade das transações comerciais feitas ali. Mas, curiosamente, as mesmas pessoas que acreditam que o Estado perdeu a guerra às drogas, essas mesmas pessoas acabam defendendo aí, de forma até com uma certa dissonância cognitiva, que o Estado controle de forma rigorosa a entrada de armas, com vistas a fazer funcionar o Estatuto do Desarmamento, que não funciona, que permite já 60 mil homicídios por ano, mas que eles assim insistem que políticas mais rigorosas, que maiores investimentos no controle de fronteiras poderia resultar numa diminuição ou até mesmo na extinção dessa atividade comercial, entre aspas, ilícita. Mas o porquê isso não funciona para drogas e o porquê isso supostamente funcionaria para armas, isso é uma coisa que ninguém consegue explicar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nesse episódio aí trouxemos um tema espinhoso, relativamente esse assunto está em alta por conta da decisão do STF, Talvez isso tenha justificado aí a amplitude do tempo que a gente levou para concluir esse vídeo, que vai ficar um pouco mais longo do que a nossa média, mas ainda assim espero que o conteúdo tenha sido aprazível, tenha sido útil, e se você gostou do conteúdo, os recados de sempre: se inscreve no canal, ajuda a divulgar aí esse episódio, deixa seu like e colabora com a gente deixando seus comentários aí para ajudar na visualização aí nessa questão do algoritmo do YouTube, que acaba impulsionando o vídeo. Quanto mais interações, quanto mais engajamento ele consegue. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui e até a próxima.